Senhoras e senhores, começando mais um FSCast, o podcast oficial do Foras de Série, diretamente aqui dos estúdios da Experiência. Quase errou, é isso? Não. Pô. Agradecimento especial para Fabrício, Denilson Show e Chico Garcia, que cedem o espaço pra gente aqui. Eu sou Rafael Capelli, acompanhado nesta nave de André Barros. Essa nave louca, @0 André Barros. Eu queria ressaltar mais uma vez Fale, ressalte. a combinação dos olhos verdes com a camisa verde. É, isso aí, cara, que isso. Obrigado. Bobagem do André. Bom, nosso convidado de hoje é um cara que foi Shark Tank com 13 anos, cara. Isso aí. Bom, ele já se classifica ali. Ele não, né? A gente classifica ele como prodígio também. Pode ser isso, né, Davizão? Pode ser? Aceito. Então, o nosso convidado de hoje é Davi Braga. Ele é CEO da Jovens Protagonistas. Eu vou ler aqui, Que tem coisa baita pra nome, caralho, que cara. baita nome também, né? Mas entusiasta da inovação, da educação. Bom, teu técnico me deu a caneta que apaga. Da educação, tecnologia e disrupção, investidor tech business, fundador Real Deal Ventures e eleito Forbes Under 30 e palestrante. Bem-vindo, meu velho. Muito Que legal, obrigado. cara. Tô muito feliz de estar aqui, bater um papo com vocês, compartilhar um massa. pouco dessa vivência aí que eu já tive pra galera. Assim, eu sou novo, né? Eu tenho 21 anos, mas eu comecei a empreender com 12. Com 12 anos eu montei minha primeira empresa. Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Tem 10, Quase hein? 10 anos empreendendo, cara. E eu acho que maturidade não vem de idade, né? Maturidade vem de tempo de qualidade direcionado pra algo específico. Massa. E, pô, eu já passei por várias poucas e boas nessa vidona aí. Eu sou muito intenso nas coisas que eu faço, sabe? Cara, aqui a ideia é a gente trocar experiência mesmo, ouvir a tua dentro. vivência, o que você passou, de bom, de ruim. Cara, via de regra, assim, a gente fala com todas as pessoas que passam aqui pelo Fora de Série, cara, sobre as suas trajetórias e tudo mais. E muito se fala de erros, né? De erros do caminho, na trajetória, porque a gente vai formatando ao longo desse processo como um todo, né, cara? E mesmo com 12 anos, cara, e é o que você fez a continha agora rápida, são 10 anos praticamente empreendendo. Então, certamente, nesses 10 anos, tem muita história pra você trocar ideia com a gente aqui, cara, e contar e ajudar, né? O exemplo que a gente usou numa outra conversa ali, foi um puta papo também com o Fábio Ruiz. Falou, porra, cara, tem que trocar essas ideias, tem que falar desses erros, né? Porque tem muita gente começando, muita gente querendo empreender, seja lá por necessidade, seja lá por vontade, seja lá porque sempre quis, seja lá o que for. E, cara, trocar ideia e ouvir essas referências, ouvir outras pessoas do tipo, porra, aqui na esquerda tem um buraco. Você vai pra esse buraco? Eu já fui, não vai pra esquerda, vai pra direita. E a gente até brincou, né? Tem um precipício, pode ter um precipício na direita, mas, pô, você já sabe que na esquerda tem um buraco. Então, a ideia é essa, cara, é trocar muita ideia aqui, ouvir tua trajetória. E conta mais pra gente, cara. Você começou direto com Jovens Protagonistas ou não? Não, a história cara. começou lá atrás com a Listite, é isso? Foi, exato. Listite foi uma startup que eu criei com 13 anos. Na verdade, Massa. tive a ideia com 12. Comecei a executar com 12, mas com 13 que o negócio começou a pegar de fato. E, basicamente, eu resolvi o problema das mães que precisavam comprar material escolar para os seus filhos. Vocês são pais. Vocês sabem que período de volta às aulas é uma dor de cabeça gigantesca, que tem aquela lista enorme com trocentos itens. E eu sempre fui um preguiçoso do bem, sabe? Então eu odiava comprar material escolar, odiava ir até a loja e ter que selecionar aqueles itens. E aí eu pensei, caramba, será que os meus amigos também não gostam? Aí eu fui falar com eles, vários gostavam. Caramba, não tem negócio. Aí eu fui falar com minha mãe. E eu vi, não, minha mãe não gosta, o problema é dela, o problema não é dos jovens, o problema são das mães, que os preços não são tabelados. Quando chega 2 meses antes do processo de compra de material escolar, as lojas sobem o preço, falta produto pra caramba, tem que ir, sei lá, 6, 7 lojas pra comprar tudo. E aí eu anotei no pedaço do guardanapo, o nome era Volta às Aulas. E com aquele pedaço do guardanapo eu comecei minha jornada de empreendedor inteira a partir daquilo, sabe? Que foda, cara, que foda. Cara, porque o teu sotaque não nega? O teu sotaque nordestino não nega? Cara, por que o Nordeste é um polo tão forte de inovação, cara? O que acontece lá que sai tanta coisa boa Alagoas, acho que Recife também tem um polo muito forte, né, de inovação também. Que tem naquela água lá, rapaz? Pra trazer um pouquinho pra cá pra nós também. Cara, dá pra pensar em milhares de motivos e razões que levam a isso. Nós do Nordeste, é complicado a pessoa morar no Nordeste, sabe? Quem tá em outros... A galera do Nordeste que vem aqui pra São Paulo, a galera de São Paulo acha que a galera do Nordeste é pequena, não tem potencial, não tem capacidade. São várias dificuldades, óbvio, eu vim de condições bacanas, eu sempre tive algumas oportunidades que foram muito boas na minha vida e que sou muito grato por elas. Mas, no geral, as pessoas que são do Nordeste, elas têm que
naturalmente desenvolver uma criatividade pra aprender a lidar com a diversidade, sabe? E eu acho que vem um pouco daí. E também dá pra usar essa mesma explicação pra explicar o porquê que o brasileiro, no geral, é tão empreendedor, né? Quando a gente para pra comparar com o mundo. A gente lida com a diversidade o tempo inteiro. Aqui é um dos ambientes mais difíceis pra se empreender no mundo. E ser brasileiro não é fácil, não é tão simples assim. A gente vive e enfrenta milhares de dificuldades. Então, empreender nada mais é do que resolver problemas. Verdade. E as pessoas que foram formadas em vida em resolver problemas são naturalmente melhores empreendedores, sabe? Total, mas por que tecnologia? Porque lá a tecnologia tá forte, sempre foi forte, ou começou a ficar forte agora. O que tá acontecendo por lá? Lá tem vários polos de inovação, lá tem vários ecossistemas de startups. É impressionante o quanto que o próprio governo também impulsiona, financia alguns polos de inovação, ecossistemas de startups. Lá em Recife tem um muito forte, em Maceió tem o Sururu Valley. Sururu é o marisco muito clássico lá, é delicioso. Galera de caldinho casa. de sururu. É uma loucura isso maravilhoso, aí. experimentem que é incrível. Lá tem o Sururu Valley. Então tem vários ecossistemas de inovação no Nordeste que são muito poderosos. E no Nordeste, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil que for no Nordeste vai se sentir em casa. A gente tem muito essa tendência de querer trazer todo mundo pra perto e falar assim, vamos fazer uma grande família. Então acho que essa maneira natural de ser dos nordestinos, de se juntar por uma causa, de se juntar por um objetivo, de ser simpático, de ser gente boa, de falar, cara, vem cá que eu te ajudo. Tipo, tá faltando água, vem cá que eu te dou. Tá faltando feijão, vem cá que eu te dou. Isso naturalmente já gera um pouco desse sentimento de servir pras pessoas, que é fundamental pra uma comunidade, pro ecossistema de inovação de startups funcionar, sabe? Pô, essa resposta é muito boa. Eu criei né? agora essa tese, tá? Mas é verdade, faz muito sentido a história da comunidade. Você só constrói um polo forte com uma comunidade forte. Esse raciocínio faz muito sentido Nós mesmo. é melhor do que eu, né? Nós é melhor do que eu, é verdade. Total. Pô, que bacana, que bacana. Porque é engraçado, não sei se é lei da atração, mas eu tenho visto muita gente de muitos nordestinos ligados à tecnologia nesses últimos tempos, né? Eu falo, caraca, cara, e sabe quando você começa a reparar e fala, porra, tem muita gente boa vindo de lá, cara, o que tá acontecendo por lá que eu não tinha reparado antes? E por que caralho que eu não tinha reparado antes, né? Porra, por que eu tô atrasado, né? Sim, claramente eu tô atrasado, né? Mas por quê, né? O que aconteceu que eu devia ter visto antes, sabe? Eu acho que a gente pode passar 2, 3 horas só conversando sobre esse assunto, tentando criar diversas teorias que justifiquem e exemplifiquem por que isso acontece, sabe? Acho que não tem muita resposta certa. É o que é e Nordeste é top pra criar empreendedores. E isso é um fato. E uma coisa que eu me pergunto, que katsu você tá fazendo em São Paulo? Se eu fosse Era a minha próxima pergunta. Tava aqui, ó, no gatilho aqui, ó. Se eu fosse de lá, eu não ia sair de lá nunca na minha vida, cara. Aqui no você gatilho, tá louco, tá tá bem. lugar bonito, gostoso. Pô, Tá se desenvolvendo cada vez mais em termos de negócio. Vim passar frio em São Paulo, tá maluco. Cara, foi assim. Eu saí de Maceió com 16 anos, fui morar nos Estados Unidos. Eu fui pra aprender mesmo, fazer... Eu comecei estudando em escola pública, que não tinha nenhum brasileiro no interior dos Estados Unidos. Então, eu literalmente não conhecia ninguém. E foi um desafio mesmo que meu pai me fez, dizendo assim, só sair pra não bater aqui, meu pai disse assim, você pode ser bom no Brasil, sabe? Quero ver se você é bom lá, que ninguém te conhece. Aí deu 1 mês e meio, tava na capa do jornal do colégio, deu 2 meses, eu virei o diretor de redação, sem nem saber falar inglês direito, que eu não sabia falar inglês. Fui convidado pelo diretor do colégio para dar aula de empreendedorismo lá dentro. Então, as minhas notas da matéria de empreendedorismo era pela minha competência como professor. Meu pagamento por estar dando uma aula de negócios lá dentro da escola era justamente estar dando aula pra galera. Tinha uma classe que era de produções de camisas, de t-shirt, eu não sei como é que chama isso. Mas eu criei um negócio dentro dessa aula. Literalmente, eu comecei a oferecer para os professores, para os times, que eles usassem a nossa estrutura que a gente tinha de silk para fazer aquelas camisetas. Eu criei um negócio lá. Então, basicamente, esse espírito empreendedor meio que tá dentro de mim sempre, em qualquer lugar que eu tiver, tá no sangue. Depois que eu saí dessa escola, eu fui para uma casa de família americana. Então, eu morei 6 meses com americanos. E foi uma experiência muito foda, velho. Eu aprendi pra caramba. Depois eu fui pra uma boarding school. E nessa boarding school me preparei pra faculdade. E eu comecei a fazer faculdade nos Estados Unidos.
Eu fiz FIU, Florida International University. Tem vários rankings que colocam ela como segunda melhor de negócios internacionais do planeta. E eu queria fazer negócios internacionais. Eu tinha descoberto um pouco mais sobre esse curso, sobre essa linha, esse direcionamento. Eu falei, cara, se eu tô nos Estados Unidos, eu quero fazer negócio aqui, quero fazer no Brasil. Qual que é o segmento que eu posso dar para isso? Negócios internacionais. Comecei a fazer o curso, aí eu larguei a minha faculdade lá nos Estados Unidos e voltei aqui pro Brasil. E quando eu voltei pro Brasil, eu tô contando tudo isso pra dizer o porquê que eu não tô em Maceió, eu tô aqui em São Paulo. Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei aqui pra São Paulo. E foi logo quando eu fundei o Movimento Jovens Protagonistas. E São Paulo é muito central. São Paulo é um lugar onde, cara, o PIB brasileiro basicamente vem aqui de São Paulo, sabe? Os negócios acontecem aqui em São Paulo. Se você for ver os melhores empreendedores que vêm do Nordeste, eles também trabalham aqui em São Paulo, colocam sede aqui em São Paulo. Porque não tem como você fazer nada grande de verdade, assim, sem você ter um pezinho aqui em São Paulo também, tá? Não necessariamente você precisa morar aqui em São Paulo, mas sem ter um pezinho aqui fica complicado. Pô, eu não conseguiria estar aqui se eu tivesse em Maceió, por exemplo. Toda semana eu quero ir em um podcast, coloquei isso como meta. Toda semana ir participar de um podcast pra compartilhar um pouco, pra conhecer a galera. E em Maceió seria impossível isso acontecer, sabe? Eu falo brincando, mas porque lá é bom demais, né? Não, é do caralho, velho, assim. Eu sou muito fã do Nordeste brasileiro, assim, cara, assim, eu falo mais assim, brincando e meio como até uma crítica, né, cara, assim, que devia ser melhor desenvolvido, assim, podia ser mais distribuído, vamos dizer assim. O São Paulo não precisava ser só São Paulo ser o centro dos negócios, né? Se lá tem todo esse potencial, outras regiões do Brasil têm um potencial enorme, por que não lá também ser tão bem distribuído, ter tantas outras oportunidades que as pessoas não precisem sair de lá, sabe? Total, faz todo sentido. Esse minha brincadeira, provocação, porque, porra, lugar animal, assim, um monte de gringo lá, um monte de oportunidade, por que não, né? Ser tão bem potencializado, né? Eu entendo sua provocação. Passa pela minha cabeça também. Meio triste disso. Até, né? Você fala, porra, por quê? Mas isso. É pra se pensar, tá? É um assunto... Dá pra gente ter 2 horas de prosa aí. Eu gostaria de fazer o caminho inverso, assim. Falar, porra, tem que ir lá pra Maceió, porque lá... Se eu não for lá que as coisas acontecem. Porra, imagina que delícia. Toda semana vai pra Maceió fazer reunião. Vou ter que minha meta é participar de um podcast por semana, então eu preciso ir pra Maceió. Aqui em São Paulo não vai dar. Ia ser incrível, cara. Isso é maravilhoso. Mas eu vou sempre pra Maceió, eu sou fã de lá. Davizão, você é entusiasta da educação também, né? A gente até falou isso aqui no começo. E você mencionou um negócio que pra mim me chamou atenção agora, com 16 foi pros Estados Unidos. E participou lá de cursos de... Não curso, mas tinha uma matéria. Acho escola mesmo. High school, ensino médio. Já era o ensino médio. Puta, incrível, cara. Falta aqui, né, cara, pra desenvolver esse empreendedorismo aqui. Porque é isso. Você falou, não é no Nordeste especificamente. O brasileiro, por si só, ele é criativo. Muito. Por natureza. É nato do brasileiro, talvez isso, assim. Porque tem uma série de dificuldades e aí precisa realmente ser criativo em tudo isso, assim. Mas falta esse estímulo de negócio mesmo, de empreendedorismo, né, cara? Eu acredito muito nisso, assim, acho que uma questão de 10 anos, assim, em 10 anos, se você tiver um plano sério de educação empreendedora, cara, acho que em 10 anos pode mudar de patamar, assim, né, cara? Então, quantos negócios não tem aí em comunidades que não ganham escala ou ganham dentro da comunidade, não conseguem crescer e tudo mais, e quantas pessoas não precisam dessa oportunidade como um todo, assim, também, né? Eu tenho um sonho, já falei isso algumas vezes, o André sabe, de criar na linha das odontoclínicas, das clínicas populares, né, de odontologia, criar escolas de empreendedorismo popular, né? Acho do caralho a Link, acho do caralho. Mas, cara, precisa entregar na outra ponta. A gente tá entregando numa ponta, precisa entregar na outra. Você sabe o que me faz acordar todo dia e fazer tudo o que eu faço hoje, de ser investidor em várias empresas, de montar um microfundo de investimento? É justamente esse propósito com a educação, cara. O que você falou me toca de verdade. E não Legal, toca superficialmente, não. Toca profundo. E eu acho que vai além do... Acho que é muito um troço de missão, de propósito, sabe? Eu quero democratizar a oportunidade para que as pessoas possam crescer, velho. Eu vejo muita gente com muito potencial, mas que realmente não sabe onde encontrar caminhos e oportunidades para que possam ascender, para que possam crescer. Então, eu tenho uma metodologia, que é a metodologia Jovens Protagonistas, que se trata de você encontrar qual que é o teu ponto de vantagem. Se trata de você entender o que é que você é naturalmente bom, quais são suas aptidões, quais são seus talentos. E você criar alguma coisa na prática que irá privilegiar esse talento natural que você tem.
o nosso ensino, como um todo, ele tenta jogar todo mundo para o mesmo patamar. Diferentes maneiras de aprender, diferentes maneiras de ensinar, diferentes tempos de aprendizado, diferentes gostos, vontades, propostas, desejos, habilidades, sendo conduzidas para um mesmo funil que leva todo mundo para um mesmo destino. É muito incongruente a gente ver uma mente tão brilhante de jovens que temos por aí, Brasil afora, sendo todos direcionados por essa linha de montagem e saindo padronizados para continuar nessa jornada de educação, de aprendizado, onde não é acendido dentro do cérebro dessas pessoas essa luz para que elas queiram ir mais de longe, para que elas queiram entender mais sobre quem elas são. Eu acredito muito em um ensino que ele seja direcionado para singularidade que cada ser humano tem. E para mim é isso que falta no ensino. E como empreendedor e como protagonista, eu não curto muito terceirizar a responsabilidade para o Estado, por exemplo, e falar assim, Estado, vai lá. Eu critico, eu reclamo. O ensino brasileiro é uma bosta. E eu falo do público e eu também falo do privado. Mas eu não só faço reclamar, eu também estou criando projetos para que eu possa levar uma diferença e uma solução na vida das pessoas. O meu sonho é ter uma série de escolas espalhadas pelo Brasil completamente gratuitas. A mesma metodologia que vai estar sendo aplicada em escolas pagas vai ser aplicada em escolas gratuitas. Esse é meu sonho. Eu quero que as escolas pagas financiem, quero que elas financiem, tá certo? Quero que elas financiem essa jornada e ter uma série de escolas gratuitas para que as pessoas possam fazer espalhadas por todo lugar, principalmente no Nordeste, que é de onde eu vim. Fudido. Isso me arrepia a espinha, cara, quando eu... Pode ter certeza, são 3 aqui. Eu já fico pensando em Mais container, sabe? Escola container, cara, que você consegue chegar nos confins aí de vários lugares. Cara, puta... Vamos conversar, né, Luizão? Tem muita coisa aí, cara. Eu desenhei um projeto já inteiro sobre isso. Os Jovens Protagonistas é muito mais do que um movimento, sabe? Legal. A gente tava conversando aqui, a gente tava falando no começo, o quanto que isso aqui é um objeto de experimentação, de testagem para você conhecer pessoas, fazer negócios e tudo mais. Eu acredito muito que esse é o caminho para você construir qualquer coisa grande. A Jovens Protagonistas começou como um curso, como um produto que eu vendia para as pessoas. Depois se tornou um movimento, algo um pouco maior. E eu quero que as Jovens Protagonistas se tornem essas escolas pelo Brasil inteiro e que eu possa democratizar o que eu já pude aprender. Esse nome é meu, nome registrado. Inclusive, algumas pessoas, alguns órgãos do governo estão usando Jovens Protagonistas por aí. Que beleza. O nome é meu, pô. O nome é meu, mas não tem problema, pode usar. Se tiver fazendo um projeto bacana com seriedade, manda ver, que aqui não tem competição. Quando se trata de projeto de impacto social, não pode ter competição, tem que ter colaboração. Então, amplificar, né? Cara, se você tem um propósito e tem outra pessoa com um propósito parecido com o seu, vocês dois juntos, vocês multiplicam. Não tem esse troço de ego, não, quero ser eu quero a solução, não importa se eu ganho mérito por isso ou não. Por mim, eu faria Jovens Protagonistas completamente calado, e eu quero fazer isso completamente calado, atrás de um vidro, aquele que não dá pra ver quem tá por trás, mas eu quero que o meu tesão, a minha satisfação pessoal disso vai ser esse meu projeto impactando vidas e ver a consequência disso na vida das pessoas, sabe? Eu quero um milagre. O santo não me interessa. E o que falta, Davi, que você acha, cara, pro projeto decolar? Dos Jovens Protagonistas? Do jeito que você quer, assim, dá pra gente ter a resposta curta e ter a resposta longa. Tá. Você quer qual? Temos tempo, cara. Tá. Se tiver com tempo, nós Eu estamos tô com tempo pra caramba aqui. Então vambora, que eu acho que a resposta média é assim, eu tenho hoje 3 projetos, tá? E eu vou dar a resposta da minha vida, enquanto isso eu queria fazer um convite pra vocês, que vocês visualizassem isso na vida de vocês também. Muitas vezes, todos nós sentimos no coração que a gente tem um propósito, que a gente tem algo gigante que a gente quer fazer. Não necessariamente esse propósito é um negócio, não necessariamente esse propósito vai te dar dinheiro. Foi isso que eu me confundi no começo das Jovens Protagonistas, porque eu tentei materializar o que era sonho como empresa. E empresa, o KPI de uma empresa é lucro, é faturamento. E o KPI das Jovens Protagonistas é impacto. Então, meio que durante esse processo, eu querendo vender produtos para jovens, eu confundi uma coisa com a outra. O que era um projeto para gerar impacto, eu estava tratando como empresa, como negócio, e como negócio não era tão bacana assim. Então, eu entendi que existe uma jornada até você chegar nesse processo de você realizar o teu propósito, de você viver o teu propósito na prática. E ele passa por, primeiro, você ter um projeto que te traga liquidez, ou seja, você ter grana no bolso. É impossível você querer impactar ou
potencializar ou trazer amplitude para um propósito que você tem se você não tiver grana. Se tiver faltando arroz, se tiver faltando feijão, se tiver faltando conforto, você não vai conseguir focar a cabeça e você realizar um propósito. 2, você precisa de longo prazo. Eu chamo de equity, né? Eu chamo de cauda longa. É um projeto que te traga retorno, seria sua aposentadoria. Enquanto você está trabalhando num projeto imediato, você também está colocando seus ovos na cesta de um projeto de mais longo prazo. E 3, um projeto de propósito. Eu acho que todos nós precisamos dessas 3 coisas. Só que é muito difícil você conseguir trazer o projeto de propósito primeiro como a principal coisa. Eu, como Davi, eu ainda tenho muita coisa pra realizar, eu ainda tenho muita coisa pra fazer, e eu quero ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro não é ruim. Tá Tem tudo gente que certo, acha que tá ganhar tudo dinheiro certo. é sujo, não é não, é bom pra caramba. E é justamente esse dinheiro que eu vou ganhar que vai me ajudar a potencializar esses outros projetos. Então, para que serve o projeto de propósito? O projeto de propósito, para mim, ele serve exatamente para que eu possa ter incentivo para fazer coisas que não necessariamente estão diretamente relacionadas ao meu propósito. Então, hoje eu tenho um fundo de investimento e eu invisto em 15 empresas. Esse é meu tesão, como é que eu falei? Como é que eu falei? Arrepia minha espinha? Não arrepia minha espinha. Eu gosto de fazer, eu tenho habilidade e capacidade de fazer isso, eu tenho pra caramba, eu faço super bem. Mas o que me dá incentivo e vontade, combustível para continuar fazendo isso e continuar vendendo meus cursos, meus produtos, minhas mentorias, minhas influências, meus livros e tudo mais, que eu faço também, é o meu propósito. Então o propósito que é o último dessa fileira, primeiro liquidez, depois longo prazo, depois propósito, ele vem em todos eles, porque eu trago o sentido do propósito e eu coloco em todos. Então a pergunta que todos nós temos que fazer é: essa ação que eu tô tomando, ela me deixa mais próximo ou mais longe da realização do meu propósito, ou de viver o meu propósito, sabe? E eu pensei pra caramba sobre isso, tanto é que esse é o tema do meu próximo livro que vai ser publicado, chamado Game Changers. As pessoas, não tá publicado ainda, mas assim que publicar, se interessem, vão buscar. Esse livro, vocês vão descobrir um outro Davi, vocês vão perceber um outro Davi. Eu não falo de empreendedorismo no livro, eu não falo de criação de negócios no livro, o livro inteiro eu falo sobre propósito. Propósito pra mim é posição de encaixe no mundo. E eu falo sobre essa jornada de você descobrir o teu propósito e o quanto que o teu propósito é combustível para que você vá vivendo desafios que vão expandir um pouco da tua visão de mundo, para que a partir da expansão dessa visão de mundo e das experiências vividas que você vai vivendo ao longo da jornada em busca desse propósito, do teu super potencial, que é o máximo que você pode obter, que é o máximo que você pode fazer a partir dos seus recursos internos, é o que vai fazer você expandir o teu propósito. Deixa eu ver se ficou claro. Ficou. Então, é como se aquilo ali é o objetivo, é a mira, é o alvo final, é onde você quer chegar. E é justamente esse aqui onde você mira, ele nunca chega. Porque à medida que você vai vivendo experiências grandiosas, desafiantes, mais você vai tendo noção do teu poder, mais você vai tendo noção do teu potencial, mais você vai se conectando com as outras pessoas, mais você vai fazendo networking, conectar com as pessoas, mais você vai ganhando maturidade, vai ganhando confiança, vai ganhando consciência e mais longe esse lá, que é a tua posição de linha de chegada, mais longe ela fica. Eu traduzi esse conceito inteiro em uma palavra chamada superpotencial. Superpotencial nada mais é do que o ato de você usar os seus recursos internos, ou seja, as competências, qualidades, habilidades que você tem, da melhor maneira aplicado a algo na prática. É tipo assim, é como se eu pego uma faca de pão e se eu pego um serrote para cortar um pão, é óbvio que a faca de pão vai ser muito melhor para cortar o pão. Mas se eu pego essa faca de pão para cortar uma árvore, não vai funcionar, porque a ferramenta ideal para cortar a árvore é o serrote, a ferramenta ideal para cortar o pão é a faca de pão. O ponto é que eu vejo milhares de pessoas por aí se achando incompetentes porque elas estão dando murro em ponta de faca, querendo ser boas em coisas as quais elas não são boas. E isso que é muito ruim. Estão cortando árvore com faca de pão. Exato. Tô cortando árvore com faca de pão. Se tivessem cortando pão com faca de pão... estaria perfeito. Aí que entra o jogo do flow, aí que entra o jogo da exponencialidade, aí que entra o jogo de você, caramba, como é que as coisas estão fluindo tão bem na vida? É um processo interno de autoconhecimento e um processo externo de você criar projetos ou criar ações, sejam lá quais são, que irão privilegiar aquilo que você tem de mais especial dentro de você, que é o fato de ser você, a sua singularidade, o quão único você é nesse mundo. Fudido, cara. Enfim, é profundo, não é raso mesmo, e
Espero que eu tenha conseguido deixar claro pra vocês. A explicação é super profunda, mas assim, no final do dia, assim, é você fazer o que você sabe fazer, né? E isso é super difícil, né, cara? Por isso que é profundo, é super difícil essa identificação mesmo, assim. Você se perceber é muito difícil, que é um processo de autoidentificação, e coisa, pra mim, pelo menos a coisa mais difícil que existe na vida é autoconhecimento, cara. Só que você falou da escola, aí o que é que a escola faz? Você é ruim em geografia, você tem que fazer reforço de geografia. Sendo que na vida real, o que irá fazer você ter bons resultados é você ser bom naquilo que você já é naturalmente bom. Então, no meu caso, quando o meu filho estiver tendo dificuldade em geografia, mas ele tem uma facilidade em matemática, ao invés de colocar ele no reforço de geografia, eu vou colocar ele no reforço de matemática, que ele já tem uma facilidade natural. É assim que eu tenho a exponencialização. A neurociência, ela fala uma coisa muito interessante, que a gente tem uma facilidade de aprender aquilo que a gente tem uma competência natural, o que a gente gosta, que a gente se identifica com. Ou seja, digamos que eu estudo 2 horas de matemática e 2 horas de geografia. Nessas 2 horas de matemática, que eu gosto de matemática, eu vou aprender 10x. As 2 horas de geografia eu vou aprender 2x. 10x é que tá a exponencialização. Pô, eu quero ser o melhor do mundo naquilo que eu tenho competência natural em ser. Só que no nosso ensino, você tem que ser um pouco bom em tudo. Um pouco bom em física, química, matemática, geografia. No mundo real, velho, o jogo é você saber o que você é bom. E tomar a maior vantagem que você pode disso. E trabalhar todos os dias pra se tornar ainda melhor. Esse aqui é o jogo. É a diferença do modelo americano do modelo alemão, né? O modelo alemão você tem que ser o médio. O bom é você ser o médio. Se ser muito bom, você vai ser meio excluído. Se ser muito ruim, você vai ser excluído. O médio é o cara. Cara, é do caralho ouvir você falar, porque a gente... De novo, eu vou voltar pro exemplo do Fábio Ruiz também, que pra mim foi um... fora da curva, assim, o podcast com ele, assim, literalmente. E ele falou justamente disso também. Ele falou, cara, a gente dá muito... A gente, né? A sociedade em geral dá muito valor pros negativos, cara. Pega o que esse cara, que esse indivíduo tem de melhor e exponencializa essa porra, cara. Porque é aí que você vai ver quem é quem de verdade e vai criar um monte de gente foda, cara, sabe? Então, cara, é legal ouvir isso de novo. Porque você fala, pô, não é a opinião de uma pessoa, cara. E, de novo, você tem vivência, independente da tua idade, você tem 10 anos de estrada. Vivências diferentes, Vivências diferentes. E o Fábio tem lá 50 anos, quase 50 anos, 48 anos. Cara, também viveu pra caralho. Então tem muita experiência e fudido também. E contou um monte de coisa nesta linha, cara. E você quer saber o melhor? Que a maneira como eu fecho os olhos e visualizo o superpotencial é engrenagem, sabe? Imagina várias engrenagens. O fato de eu estar operando no meu superpotencial, eu estou fazendo a minha engrenagem girar mais rápido. Consequentemente, as próximas engrenagens que estão conectadas também vão. Então, o fato de eu estar operando na minha máxima potência, ou buscando operar na minha máxima potência, eu estou permitindo que as pessoas que estão à minha volta também operem na máxima potência delas. Por exemplo, se eu não tenho facilidade em Excel, um exemplo besta, mas... prático, não tenho facilidade em Excel. Eu posso sim gastar tempo, gastar energia para aprender Excel, mas eu nunca serei tão bom quanto alguém que tem facilidade natural nisso. Então eu prefiro investir para que aquela pessoa esteja operando naquilo que ela tem facilidade, sabe? Você pode repetir isso para esse senhor? Eu odeio Keynote, PowerPoint e coisas desse tipo, cara. Não, cara, mas isso... E às vezes eu insisto nesse negócio e, cara, o André tem uma facilidade, cara, que dá até raiva. Cara. Não, mas não é esse o ponto. O ponto é de gastar tempo, assim. Eu falo muito sobre isso. Eu falo, eu não gasto tempo, cara. Caralho, tá gastando tempo ligando. Porra, passa pra alguém que sabe fazer essa merda, meu. Não gasta, até caro demais, cara. A gente gasta tempo fazendo isso. O tempo é o bem mais precioso que todos nós temos. Mas eu acho que isso vem muito trazendo do ensino, assim, que eu acho que é um dos efeitos colaterais desse método padrão de ensino, de todo mundo achar que tem que fazer tudo, de sentir mal, cara. Se eu não fizer isso aqui, sei lá, vão achar que eu sou incompetente. Fala, campeão, não, bicho, você não precisa fazer. Assume que você não sabe fazer e passa, ou que você não é tão bom quanto o outro que é bom pra caralho e passa tá tudo bem, outro, pô. Tá tudo certo. Tudo bem, você não precisa ser bom em tudo. Eu acho que é um baita do efeito colateral. Você tava falando, eu tava pensando nisso. Falei, cara, e eu nunca tinha parado pra pensar no tão profundo, da engrenagem, né? Também é bom pra caramba. Porra, é um dano psicológico nas pessoas muito grande, cara. Verdade. É um efeito colateral que impacta tudo na nossa sociedade. De ficar, porra, não, porque se eu não fizer, porque se eu não soubesse setar o microfone, aí é um monte de engrenagem lenta. Aí o cara vai pôr,
demora 2 horas e erra. É. Não faz direito, não fica tão bom. O cara fala, porra, aí o cara se pune, aí o cara fica, aí dá estresse, aí o cara burnout, aí não sei o quê. Isso é Que verdade. podia ter resolvido em chamar o cara Isso do é áudio verdade. que vem aqui aperta um botão. POC! É. Acabou. Era só um botão que ele tinha que apertar. Mas o que falta pra mim é o sentimento e a noção clara da identidade que todos nós temos, sabe? Identidade é aquilo que você é. Quando você entende e tem autoconhecimento pra entender aquilo que você é, aquilo que você é bom, você não fica se julgando nem se comparando com as outras pessoas querendo ser bom no que elas são boas. Eu chamo isso de visões padronizadas pela sociedade do que é se ter sucesso, por exemplo. Se eu fico no Ctrl+C, Ctrl+V eterno, dessa perspectiva de sucesso e eu aceito essa perspectiva de sucesso vinda da sociedade, eu neutralizo aquilo que eu sou. Porque eu vou querer traçar o caminho que a sociedade prega pra mim, quando que a grandiosidade tá em eu traçar o meu próprio caminho, fruto daquilo que eu tenho dentro de mim, que é natural, sabe? Mas eu acho que precisa de um pouco de coragem também. É claro que precisa de virar, coragem. Sem dúvida. Devia falar assim, eu não sou o melhor, cara. Eu não sou o melhor. Faz aí que é foda também, né? Coragem e humildade. Não, que às vezes você tem até o autoconhecimento, fala, internamente você tá assim, eu sei que eu não sou, vou demorar 2 horas pra fazer isso aí. Só que você ter o culhão de falar pro amiguinho ali, falar, não sei não, bicho, eu vou demorar muito tempo. Você não quer fazer pra mim que você é melhor? Ou pro chefe. Ou pro chefe, né? Porque tem um monte de questão até de cultura empresarial, vamos dizer assim, né? Você fala pro chefe, o chefe fala, puta, o cara tá me dando trabalho. Eu falo pro amigo, o amigo fala, pô, vou tomar o trabalho do cara, né? Tem uma coragenzinha aí que as pessoas também precisam ter, uma autoconfiança também, né? E que vem junto do processo, né? Junto do processo de autoconhecimento vem também essa raiz de confiança que você acaba desenvolvendo de alguma maneira. Então, isso que você trouxe da questão mas dentro de empresa fica complicado. Acho que não tem nada mais bonito na vida do que a gente ver alguém fazendo alguma coisa que ela é boa. E todo mundo pra ver. Eu adoro ver atleta jogando, tipo atleta de alta performance jogando. Eu nem gosto do esporte, mas eu falo, cara, esse cara é bom no que ele tá fazendo. Então, quando você encontra essa zona de genialidade, tem um livro chamado Zona de Genialidade também, que eu também usei como base, como referência para escrever o meu livro. Quando você encontra essa zona de genialidade, fica muito claro para todo mundo que tá ao seu redor. Então, você quer convencer o teu chefe de que você tá na posição... Primeiro que você não tem uma arma na tua cabeça dizendo que você tem que ficar nesse lugar que você tá. Então, se você tá num lugar que não tá privilegiando aquilo que você tem de melhor pra oferecer, sai fora, cara. Você não tá... Você tá desonrando aquilo que você tem de bom dentro de você. Não faz isso. Vai pra um lugar onde vai privilegiar essa parada. Mas dentro da tua empresa, dentro da empresa que você tá hoje, se as pessoas não estão reconhecendo, só tem uma coisa que pode mudar a percepção de todo mundo sobre você, que são os resultados, né? Então começa a mostrar na prática isso acontecendo, que é aí que o jogo começa a mudar. Ô, Davi, 2 coisas, cara. A história do propósito que você falou, assim, quando que você se deu conta, você realizou que você, caralho, encontrei, velho? Porque todo mundo fica nessa busca desse santo grau aí o tempo inteiro, mas é quando que você falou, puta, é isso, cara. Eu acho que você encontra o propósito não é olhando pra fora, você encontra o propósito olhando pra dentro. Eu não sei se vocês têm alguma religiosidade, se vocês têm algum lance de espiritualidade, mas... Empreendedor tem que ter, Tem que bicho. ter, velho. Tem que ter fé. Tem que ter Senão, fé. meu amigo, não passa do primeiro ano, velho. Não passa do primeiro mês. Sobre a espiritualidade, assim, eu tento imaginar Deus na hora de criar a gente. Tento, na minha arrogância, no meu egoísmo gigantesco, eu tento imaginar Deus, né? Mas isso eu tento. E imagina que na hora dele criar a gente, ele deu pra você uma série de competências que são só suas. Então, ele deu X miligramas de tal habilidade, X miligramas de tal outra habilidade, X miligramas de tal outra habilidade. E no final das contas é como se todos nós tivéssemos exatamente a mesma quantidade de ingredientes. O que muda são os ingredientes que tem dentro, a dose dos ingredientes que tem dentro de cada um de nós. Quando passa pro mundo mundano da gente, a gente quer significar e dizer que um ingrediente é melhor do que o outro. Dizer que, por exemplo, a comunicação que aquela pessoa tem, às vezes o cara tá olhando pra mim e fala assim, pô, Davi, você é um puta comunicador, queria ser como você, mas às vezes o cara é 200 mil vezes melhor do que eu em gerir pessoas ou lidar com pessoas. Só que essa é uma habilidade que eu tenho, qual que é a tua? Então,
Na hora que eu paro pra significar, eu vou querer dizer que fulano é melhor do que cicrano, só que não é. Aos olhos de Deus é como se todos nós fôssemos iguais. E por que eu tô trazendo esse parâmetro? Porque o propósito você encontra olhando pra dentro. Então olha pra dentro e tenta encontrar dentro de você o que pega no seu coração, o que é que você gosta de fazer, o que é que você sabe fazer. Eu tento visualizar isso como se você já veio pronto de fábrica para você viver o teu propósito aqui na Terra. E cada experiência que você viveu é como se você estivesse sendo moldado, treinado para um desafio maior. O desafio maior é justamente esse teu propósito, essa tua missão. Então, nada é por acaso. A casa onde você nasceu é uma referência para você analisar. O que você gosta desde criança é uma referência para você analisar. As competências que você tem é uma referência para você analisar. E quando eu paro para olhar de cima para baixo para as minhas próprias competências, eu falo, cara, eu sou um bom comunicador. Eu crio métodos como ninguém. Eu sei criar metodologias muito fácil. Pô, eu sou péssimo em várias coisas. Na escola eu era um zero à esquerda. Eu não mandava bem, ficava de recuperação, quase reprovei na quarta série em matemática. Eu não sou gênio. Assim... As pessoas olham pra mim e falam, você é superdotado. Zero, meu QI é normal, sabe? Meu QI não é nada além do normal, eu sou apenas um cara esforçado. Mas em compensação eu sou muito bom em outras coisas. Só que às vezes, quando a gente fica terceirizando o nosso valor baseado na percepção do que as outras pessoas têm sobre a gente se elimina, a gente se exclui, a gente se apequena. Então... Quando eu comecei a tomar grandiosidade e comecei a me identificar e trazer pra mim e abraçar aquilo que eu era bom, como a minha comunicação, por exemplo, eu falei, cara, isso aqui é o meu caminho. Aí eu comecei a ver o que é que dava um tirico-cico-tico ali no meu coração, sabe? O que é que dava uma balançada no meu coração. Quando eu olhava pra educação, aqui meu coração sempre batia mais forte. E eu entendi que foi a educação que transformou a minha vida, que foi a minha jornada de aprendizado que transformou a minha vida, e que eu tive uma série de experiências que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Não que eu seja muita merda, mas eu já fiz algumas coisas legais, sabe? Assim, eu tive essas experiências, aí eu falei, caramba, e se eu pudesse proporcionar essas experiências para as outras pessoas? Foi aí que eu comecei o processo de entender o meu propósito. Mas propósito é busca. Propósito não é lugar. Propósito não é linha de chegada, propósito é caminho, propósito é jornada. Então é uma busca constante por você chegar cada vez mais próximo daquilo que você sente que é o teu propósito. Cara, e você sabe que você falou da história dos atletas e dos atletas de alto rendimento, e por questões da vida, eu tenho ainda a oportunidade de estar próximo de muitos atletas, ex-atletas, assim, de bem alto rendimento, assim. E, cara, e uma vez, pra um deles, eu virei e falei assim, cara, por que você continua? Você fala, vamos aqui, só estamos nós dois aqui. Por que caralho você continua? Você já foi melhor do mundo, já foi campeão mundial, já foi a maior venda da história, já foi... Pra quê, velho? Você sente dor quando você treina? Sinto. Você treina todo dia? Treino. Você gosta todo dia? Não, não é todo dia que eu gosto. Tem dia que eu tô de saco cheio. Pra quê, cara? Eu falo, bicho, não sei te dizer, cara. Que todo dia eu quero ganhar. Quero fazer melhor. Eu quero ajudar meu time. E aí é a história do propósito. A história que, cara, bate muito o que você tá falando, que é a construção, não é a linha de chegada. Um dia ele virou e falou assim, puta, acho que agora deu. Agora já achei outra coisa que eu quero continuar. Assim, acho que ainda daria para eu continuar fazendo, mas acho que tem um passo além que eu posso dar. Eu posso seguir em outro caminho. Então é muito louco isso, cara, porque até para nós mundanos, que não somos, no meu caso, nunca fui melhor do mundo num esporte. Rafael, pode falar por ele depois, mas eu nunca fui melhor do mundo no esporte. É difícil de perceber, falar, cara, quando você chega, você já é o melhor jogador do mundo. E aí? O que você tem depois disso? Não tem mais nada, né? Não, tem muito mais. Não, aí você imagina, né? Mundano, imagina, não tem mais nada. Aí você vai falar com o cara, você vê que tem muito, 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 muito mais, né? É muito louco isso. Esse é o poder da jornada. Se ele não tivesse vivido cada uma dessas coisas que ele sentia que ele deveria viver, ele nunca estaria pronto pra saltar pro próximo nível. Olha que louco. O fato dele ser jogador de futebol trouxe uma fama pra ele. Com certeza trouxe dinheiro pra ele. Com certeza agora ele tá muito mais pronto pra ele dar início nos próximos estágios que talvez preencham muito mais o coração dele. Ele pode ganhar, não mais no campo, mas ganhar na vida em outros segmentos. É isso que eu chamo de jornada cíclica.
não cíclica no sentido de a jornada ela é infinita e ela é cíclica. Então, eu vivo um ciclo, esse ciclo se repete de maneira completamente diferente, depois se repete de maneira completamente diferente, e assim eu vou vivendo, sabe? Assim eu vou entendendo mais sobre o porquê que eu tô aqui. Pra mim não faz o mínimo sentido a gente tá aqui nessa terra se não for pra gente evoluir, sabe? Esse é o primeiro paradigma, não faz o mínimo sentido. Segundo paradigma que eu queria trazer e se for pra evoluir, e que a gente evolua e haja de maneira proporcional a essa evolução que a gente tá tendo. Ou seja, você crie coisas que são proporcionais àquilo que você tem dentro de você. E naquele momento ele tava criando o quê? Futebol. Ele tava externalizando futebol, ganhar. Agora que ele cresceu, que ele entendeu que ele pode muito mais, ele vai criar o quê? Transformar, seja lá o que for. E mesmo no futebol ele tava conseguindo passar valores que ele achava que transformar. Ele tava usando dessa exposição que ele tinha para transformar de alguma forma. E outra coisa, Davi, que eu acho legal, que eu comecei a perceber depois desse papo, é que essa mentalidade, ela é uma constante com pessoas de alto rendimento, independente se são empresários. Ainda falando com você, cara, eu te considero um empresário de alto rendimento. Então, você tem a mentalidade igual. O sogro do Rafa, que é um super empresário, dono de uma puta construtora, tem uma mentalidade igual. O outro atleta que a gente conversa, mesmo que ele não tenha sido melhor, tem. Então, cara, não é possível que seja coincidência, sabe? Não é, mas não é coincidência. Não é. Então, isso é muito legal de perceber esses aprendizados, assim, que você fala, tem alguma coisinha ali, será que dá pra pincelar? Será que dá pra gente perceber? Aí me veio aqui na minha cabeça uma parada chamada second level thinking, sabe? É o pensamento de segundo nível. Você pode estar com um jogador de futebol e você perguntar pra ele assim: mas como é que você consegue ter tanto foco pra você treinar todo dia? Essa é a pergunta de primeiro nível. A pergunta de segundo nível é você tentar entender a razão pela qual ele faz aquilo. É você tentar entender o que tá por trás dessas ações que ele tá tomando. E são as pessoas que conseguem ser muito bem sucedidas em todas as áreas da vida, não somente nas áreas empresariais, mas também na família, mas também na saúde, mas também na felicidade, que conseguem entender além do que o padrão tá trazendo pra gente, sabe? Além disso aqui que eu tô vendo, o que é que tem por trás disso? O que é que tem por trás disso? Depois, o que é que tem por trás disso? E essas camadas você vai escamando e você consegue chegar até o núcleozinho da coisa e você consegue ir indo e consegue ir evoluindo, sabe? Massa. E usar cada vivência que a gente tá tendo como referência. Não só referência, mas como evidência, talvez seja referência mesmo para ser utilizada para evolução, sabe? Então, quando eu tô criando negócios, eu não tô só pensando em evoluir como empreendedor, mas eu também tô pensando em evoluir como pessoas todos os dias, como pessoa todos os dias. Então, quais são as vivências, experiências que eu tô tendo aqui que me trazem um segundo nível de pensamento, que me trazem uma referência de algum lugar que eu posso ser melhor, ou que me trazem um entendimento de alguma emoção que surgiu que eu tenho que tratar, que eu tenho que trabalhar, sabe? Tô sempre usando tudo que eu tô vivendo como estratégia, como referência para que eu possa crescer cada vez mais, sabe? Legal. Não, legal. E acho que, cara, você me parece um cara sensível, assim, né? De ter sensibilidade com as coisas, assim, também. Aí nessa linha do second level thinking aqui. Até como... Como é que é? Como é que eu fazer? Second level thinking. Hã? Que inglês. Pegou? Hã? Sobe agora a vinheta do patrocinador aqui. Não, mas sem sacanagem. Só puxar esse gancho do inglês. Eu também morei no interior dos Estados Unidos. Morei numa cidade chamada Baxter Springs, no Kansas, quase na divisa com Missouri. Putz, que foda, que cara. delícia. Que massa. Eu morei em Yuma, no Arizona. No Cara, cu do mundo. Tinha 180 mil Puta que habitantes. pariu. Tinha nada também, cara. Deserto puro. Depois assim. eu fiz a faculdade numa cidade chamada Joplin, que tinha 20 mil habitantes. Já era um pouco maior. Você se Olha, formou lá? grande. Legal. Me formei, eu fiz o terceiro colegial nessa... Não, mas você fez Baxter faculdade Springs, lá? Depois eu fiz faculdade. Ah, tá. Entendi. Legal. É. Fiz a high school, terceiro ano depois. Eu fiz também. Sophomore, junior e senior year lá. Eu fiz só o senior depois a faculdade. Puta, que delícia. Mas eu tava falando 6 mil habitantes, depois 20 mil. De 20 mil, cresceu pra caramba. Que escala, hein? Que Putz, escala, você hein? viu um mundo novo gigantesco. E eu achando que 180 mil era pequeno, hein, cara? Meu amigo. É. Mas aí, Morava num bairro, né? Você morou num bairro ali. Morei num bairro. É. Morei lá cheio de milho. É. Eu e milho. Pra tudo quanto é lado. a visão de mundo expande, né, cara? Não tem pra onde. Cara. É. Aí eu tava falando da história da sensibilidade, né, cara? E aí até pros teus negócios ou pras pessoas que estão com você também, como que você faz pra... Ou pra falar, puta, eu vou investir aqui, ou então dentro do meu time, seja na Jovem, seja em outra empresa, falar, puta, como que eu consigo tirar o melhor de cada um, assim? Como que você faz, cara? Tem um processinho, tem qualquer... Como que você consegue? Justamente para que... Porque assim, você falou da engrenagem. Se você estiver girando
rotação maior que você pode ali, certamente as engrenagens em volta. Você aumenta o torque. O torque Mas se tiver uma engrenagenzinha que não tá na mesma rotação ali, você lascou a engrenagem como um todo, né, cara? Isso é um fato também, né? Você acaba todo com o mundo precisa sistema. girar. Então todo mundo precisa girar rápido, vamos dizer assim. Eu tô num processo agora, eu sou uma pessoa muito intuitiva, sensível, intuitiva, em todos os aspectos que você pode imaginar, assim. Eu sou apaixonado por espiritualidade, eu tenho uma Legal. conexão muito grande com Deus, Legal. com essa voz suprema que rege o universo, com esse grande arquiteto que arquitetou tudo que a gente tem aqui, sabe? Mas trazendo o processo que eu tô fazendo agora é tentando metodizar o que antes era intuitivo. Tá. Então é natural pra mim perceber quando tem alguém que tá fora daquele compasso que tá funcionando super bem ali legal. dentro. Eu tento trazer essa pessoa de lado e entender o porquê. Aí tem duas ações que eu tomo. Talvez aqui seja o aprendizado da metodização. A primeira ação é entender se aquela pessoa tá posicionada na posição que ela deveria estar. E a segunda ação, às vezes ela tá posicionada, mas ela tá passando por algum problema pessoal. E aí eu tento ajudar, eu tento entender, eu tento colaborar. Eu não sou aquele... Cara, a minha maneira de ser é bem diferente, sabe? Eu não sou aquele cara, eu não gosto de massificação, eu não gosto de lidar com muita gente, eu não gosto de ter trocentos funcionários, não conseguir manter o tracking de todo mundo. Eu gosto de fazer com que as pessoas que estão perto de mim, elas possam operar no seu máximo potencial e colocar... Tive uma ideia nova agora. Colocar lubrificante nas engrenagens dela, sabe? Tipo, lubrificar as engrenagens dela para que possa girar mais rápido. E esse sou eu. No meu livro eu conto um pouco mais do processo que você pode usar para você identificar o teu superpotencial. Mas você me deu uma ideia fantástica de fazer como é que você pode potencializar o superpotencial do outro. Vou começar a pensar mais sobre isso. Obrigado. Boa, Legal, boa, né? boa. Então temos, mas isso você usa pros negócios também, pro venture que você faz também? Total. Porque Cara, é muito sobre pessoas, né? Ainda mais dependendo do estágio da empresa ali. Cara, não tenho nada. Você tem o eu, uma boa ideia, talvez, um plano de negócio bom. Sabe que no começo aqui da nossa sociedade, a gente fez uma palestra, foi convidado para uma palestra na BR Angels. Uhum. E aí os caras viraram e falaram assim, mas como é que a gente identifica um bom prospect para investimento, né? De uma startup para investimento? Parei, eu pensei, falei, cara, você tem que se confiar Na intuição, cara. no empreendedor, No cara. empreendedor Você e na tem que ver se intuição, o os dois. empreendedor é o... Que bicho, não tem muito o que fazer. Você tem que comprar o speech do cara, entender os números e tal, porque no final do dia você tá comprando a ideia dele, né? Total. Eu acho assim, toda empresa é um sistema. E todo sistema tem um líder. Eu tento analisar esse líder e qual que é o poder que ele tem de liderança lá dentro. Uma consequência prática de uma empresa que está indo super bem é o líder que está indo super bem. Quando o líder está indo mal, o ritmo da empresa também Cara, dá uma impressionante, diminuída. né? É muito claro isso. Puta Sabe por quê? merda. Porque nós somos artistas. A nossa autoexpressão, ou seja, a nossa criação, a gente cria ações. Só que essas ações são criadas com base em quem nós somos. Ou seja, olhando para a pessoa, eu consigo entender quais são os frutos que elas podem ter. Não eu, Davi, qualquer um de vocês aí de casa. Quando você vê alguém que tem alto potencial, você percebe, essa pessoa tem alto potencial. Quando eu vou investir, eu tento entender sobre a pessoa que está por trás daquele negócio, qual que é o potencial que ela tem daquele negócio. É muito clichê eu falar investir no jockey e não no cavalo, sabe? Mas é assim que funciona. Quando eu vejo um bom empreendedor é capaz de tirar leite de pedra. Então, independentemente desse bom empreendedor não ter um bom projeto na mão agora, ele será capaz, com muita coragem, de pivotar quantas vezes forem necessárias até transformar aquele projeto em um bom projeto. Verdade. Ninguém começa com um negócio perfeito. O meu conceito de criar negócios, eu trago Pull the String. O terceiro livro, tem um já publicado. O segundo vai ser o Game Changers e o terceiro vai ser um livro sobre negócios, que vai se basear nessa pauta que eu trouxe, nesse conceito que eu criei de Pull the String. Então é literalmente sobre você ir puxando a linha. Você começa com uma ignição, com a referência básica. Você vai puxando essa linha e você vai encontrando. E é sobre você ser cientista. Cientista testa, vai encontrando o que melhor funciona. Se você se livra do teu orgulho, se você se limpa desse teu orgulho, o orgulho é esse negócio que eu tenho, eu tô apaixonado por ele e vai ser ele que vai dar certo. E por mais que tudo diga que não vai dar certo, vai dar certo. Isso aí é orgulho. O que é que um bom empreendedor faz? Ele fala o seguinte, caramba, esse negócio que eu tava, essa ignição inicial não é tão boa, mas eu vou pivotar para esse outro, depois eu vou pivotar para aquele outro, depois eu vou pivotar para aquele outro, vou pivotar o meu negócio para esses outros segmentos. Então quando eu vejo um bom empreendedor, eu invisto nele, porque eu sei que vai dar bons resultados, eu sei que uma consequência de uma árvore com bons frutos é uma árvore saudável. Uma consequência de uma empresa bem-sucedida são pessoas que são bem-sucedidas também em si, sabe? Legal. A consequência de tudo que eu tô falando aqui pra vocês é o que eu tenho dentro de mim. Não é à toa que as pessoas falam, a boca fala que o coração tá cheio, sabe?
Então, é muito fácil você identificar a raiz de onde tá vindo através dos frutos. E é isso que eu tento fazer pela vida, sabe? Que massa, cara. E redes sociais, cara? O Shark ele foi ele te potencializou ali, certo? Ele te ajudou, né? Caramba. Não tô dizendo que foi por isso o teu sucesso, enfim, tudo mais. Mas ele te ajudou pra caramba. E as redes sociais hoje, como você enxerga elas? Que ela pode ser tão tóxica, mas ela pode ser tão exponencial, né? Te jogar lá pra cima também, cara. Só pra não fugir, eu tava pensando que eu esqueci de perguntar. Você tava falando de liderança. Você acha que liderança é nata? A gente tava falando sobre isso antes. Ou você acha que pode ser desenvolvida em alguém que não... Eu acho que todos nós somos líderes, esse é o primeiro ponto. Nós somos líderes de algo, a gente aprende primeiro a liderar a nossa própria vida. Aquelas pessoas que aprendem a liderar a si mesmas são naturalmente pessoas que têm o potencial de serem bons líderes. Lembra que eu falei do superpotencial e da posição de encaixe das competências naturais? Algumas pessoas nasceram com capacidades, com habilidades que fazem com que elas se tornem melhores líderes. E o jogo de você viver essa jornada de autoconhecimento e de olhar pra dentro, você entender se você tem esse pacote de competências que te ajudam a criar negócio, que te ajudam a ser um líder e seja lá o que for. Davi, por que o nome da tua empresa é Jovens Protagonistas, do teu movimento é Jovens Protagonistas e não Jovens Empreendedores? Porque se eu quisesse transformar todo mundo em empreendedor, eu estaria sendo arrogante, porque eu tô pegando o meu ponto de vista, a minha maneira de pensar e querendo imputar sobre o outro. Quando eu falo de protagonismo, é sobre você ser o melhor naquilo que você é bom. Eu tenho competências para empreender, talvez você não tenha, talvez você tenha competências para outras coisas, sabe? O que eu só não gostei dos jovens, porque daí você tá escolhendo os velhinhos. Não, mas tem os jovens que não têm idade para ser jovem, mas são jovens de coração. Aí sim, aí a gente não tá excluído. Não, mas os cursos, produtos, mentorias que eu lanço não necessariamente são para jovens. Jovens Protagonistas é um projeto à parte, mas eu tenho minha parada também para um outro público, galera que já empreende. Cara, arrogância à parte, eu sou bom no que eu faço. Eu sou bom em... Cara, pode ficar tranquilo, cara. A gente fala muito isso que é uma coisa ridícula do brasileiro, que o cara não pode falar que ele é bom, não pode falar que ele tem sucesso. Cara, fica tranquilo. Você tá aqui, você tem sucesso, você é fudido, você é bom pra caralho, pode falar isso, cara. Não tem problema nenhum em falar isso. Obrigado, Você tem obrigado. E você não tá falando da boca fora, que você tem resultados que provam que você é bom, total, cara. Não é que você total. tá cagando regra, fala, eu sou Total. bom e, porra, sai daqui, não tem nada pra provar que você é bom. Você tem um monte de resultado que prova que você é bom. Pode encher a boca, fala que você é bom pra caralho. Tá Tem um tudo amigo certo. meu que fala assim, né? Contra fatos não há argumentos. É isso, E também tem cara. um outro ponto. O tempo é o maior medidor de quem é bom e quem não é. As pessoas que conseguem se... Eu tô há 10 anos, cara. Com 12 anos eu criei minha primeira empresa. Aí eu vou contar um pouco da jornada. Com 12 eu criei a primeira empresa. Com 13 eu tava em 57 cidades. Mentira, eu tava em 10 cidades. Com 12, 13, 14 eu fui no Shark Tank. Com 15 eu tava em 57 cidades. Com 16 eu fui eleito. Com 16 eu lancei um livro. Com 17 eu fui eleito pela Forbes como um dos 30 jovens mais influentes do Brasil. Com 18 anos eu vendi a minha empresa por mais de R$500 mil. Com 19 anos eu fundei a Jovens Protagonistas. Com 20 anos eu montei um fundo de investimento. Com 21 anos hoje eu já investi em 15 empresas. Então, cara, eu venho movimentando e eu venho aumentando a parada. Resumindo, você é bom pra bom. caralho. Eu sou bom. Eu tudo certo, assumo e eu velho. aceito que eu Tá sou tudo bom. certo. Então, nos meus treinamentos eu falo de negócios, falo de exponencialidade. Eu tenho uma naturalidade, uma facilidade de entender esse mundo exponencial da parada, sabe? De você criar um negócio que atinge um resultado desproporcional aos custos e ao esforço envolvido naquele processo. Por isso que eu me identifico muito com tecnologia, porque com a mesma estrutura eu consigo impactar 10, 20, 100, 200, 500, 1 milhão de pessoas. Então eu tenho mentorias onde eu ensino as pessoas, mesmo que tenham negócios tradicionais, a trazerem os seus negócios para dentro de um telefone celular. O Bill Gates, ele fala assim, se o teu negócio não cabe dentro de um telefone celular, você vai ficar sem negócio. Mas, Davi, eu tenho uma fábrica, como é que eu faço para trazer essa fábrica para dentro do telefone celular? Eu criei uma metodologia para isso e nas minhas mentorias eu ensino isso. Também tem uma outra mentoria de criação de negócio que é muito top. São 3 dias, onde você, em 72 horas, você cria uma empresa completamente nova para chamar de tua. E no final você apresenta para grandes investidores. É loucura. Eu tenho uma metodologia toda formatada para isso, que se trata em 4 etapas. E, porra, é o projeto que eu mais sou apaixonado por fazer. E quando eu vejo no final negócios gigantescos sendo criados lá dentro, projetos fodas. Cara, eu não posso falar com muitos detalhes, mas recentemente uma empresa que foi criada no meu ecossistema das mentorias foi vendida para uma grande instituição financeira do Brasil. Talvez não, de fato uma das maiores, assim. E foi um ecossistema de soluções financeiras para gamers. Então, pô,
o negócio funciona, sabe? Tem resultado, o negócio é top, sabe? Deu bastante dica aí. Se você tá ligado, você já sabe quem foi. Como que é, cara? Puta, é muito louco. Fico pensando você... Desculpa, eu não respondi a tua Não, pergunta. mas tudo bem. Depois a gente fala de rede social, que Tá. também já ficou pra trás. Sabe? Mas, cara... Desculpa, Rafael. que Não, eu falei imagina, o teu cara. roteiro, Não, vai. imagina. Não tem roteiro. sempre Aqui é faço isso. um Me dia só. Mas a história... Caralho. Se vocês ouviram? Desculpa que eu cliquei Não, aqui no que negócio sem nada. querer. Mas, Não, tá perdoado. mas como que Sai, é, cara? Você, sai, cara... Sai. Falando Sai com a agora. galera assim mais velha, olhando. Eu fico imaginando o cara da fábrica assim, falo, caralho, cara, que esse moleque. Desculpa o termo Fica à aqui, vontade, mas cara, eu entendo. que esse moleque. Pensando na cabeça do cara, que esse moleque tá querendo falar pra eu levar minha fábrica pra dentro do celular, cara? Como que é ensinar essa galera mais velha assim, cara? Lembra que eu falei contra fatos no argumentos? Acabou, tá respondido. Mas é verdade, Acho mesmo, que é isso, cara. eu só preciso de que as pessoas me deem 3 minutos de atenção. Só isso. Caralho. Em 3 Belo minutos eu pitch. consigo mostrar pra ela que eu consigo ajudá-la em alguma coisa, sabe? Então, é legal, porque eu vejo pessoas que antes... Não vou aprender com você, você é um moleque. Posição de orgulho, né? De cima pra baixo, tipo, não, você é um moleque, não quero aprender com você, você não tem nada pra me ensinar. Quando eu começo a mostrar, eu não chego pra cagar regra, eu não fico dizendo, não, eu fiz isso aqui nas minhas empresas, tá aqui o meu faturamento com 2 milhões, 3 milhões, vendi por 6 milhões a empresa lá, não falo isso. Eu falo assim, cara, eu acho que dentro do teu negócio é possível fazer ABC. Eu vejo que tem espaço pra inovar aqui assado, assim assado, sabe? Quando as pessoas veem que eu posso ajudá-las, aí o negócio começa a girar. Eu só preciso que elas me deem uns minutinhos de atenção, Pô, sabe? que do caralho, cara. É por isso que eu tô é aqui no muito foda. podcast, é por isso que eu tô nas redes sociais. Eu encontrei um gancho. Então, boa. Que eu uso as redes sociais como um mecanismo pra eu conseguir atingir, pra conseguir ter um pouco dessa É atenção uns das 3 pessoas, minutinhos que você precisa. pra que elas descubram um pouco mais do que eu tenho pra oferecer pra elas, sabe? Que fudido, cara. Sem pressionar, né? Sem deixando as pessoas livres pra não colocar o dedo na cara, né? Quer dizer, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Se esse menino sabe mesmo o que ele tá falando. Qual que é o perfil da tua audiência, Davi? Você tem ideia, cara? Tem 25 a 35 anos é a maioria, 25, sabe? 35, Mas legal. tem a galera mais velha também. Tem um mentorado de 50 anos, de 40 anos. Assim, legal. é estranho. Eu não vou dizer que não Claro, é estranho, causa porque uma estranheza. é sistêmico a parada. Por exemplo, a gente aprende a aprender com pessoas mais velhas o tempo todo. Mas, pô, tem muita coisa pra aprender com gente mais nova. Lógico. Você falou da Link, o Álvaro Chocaí, eu estudei na Link também, tá? O Álvaro Chocaí, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, eu acredito que todos os... Que é outro brilhante, né? Só um Brilhante, parênteses, né? brilhante Outro- pra caramba. outro brilhante. Todos os conselhos de empresa deveria ter alguém com menos de 24 anos. Puta ideia. Aí eu, como assim? Porque essas pessoas, os jovens, eles têm uma sensibilidade maior para aquilo que é novo, para aquilo que tá acontecendo de novas tendências. Eles são naturalmente os early adopters. Se você for olhar para a história no mundo, todas as revoluções elas foram iniciadas ou potencializadas por esses jovens, que por natureza têm esse sentimento de, cara, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu não quero status quo, eu quero mudar, eu quero melhorar. Então esses jovens têm uma facilidade em entender esse novo. Então escutem os jovens também, Faz sabe? sentido. E tem uma questão prática de assim, eu vou falar de um termo chulo, mas de menos cagaço, né, cara? Porque tem menos responsabilidade. Total. Teoricamente, quanto mais novo, menos responsabilidade tem. O cara adotar um sistema novo, alguma coisa nova, que nem o Rafa, com 3 filhos nas costas, é uma coisa. O cara que não tem, que tá começando uma vida, que pode arriscar mais, é outra. Total. Então, assim, além de tudo, tem isso, né? E isso é muito bom, cara. Eu acho do caralho essa teoria dele, que eu concordo assim embaixo. Brincadeiras à E parte facilidade, né, cara? Assim, desculpa. Imagina. E facilidade, porque... Tem que parar com isso, hein, velho? Fica interrompendo o cara. Tô viu o tempo brincando. inteiro, Eu tô cara. com você, viu? Não, mas é isso, né? Eu fico ansioso. Eu sou ansioso. Obrigado, pra caralho. alguém Eu falou, sou também, eu te finalmente. entendo. E aí, eu sou Basta! Os jovens que lideram a revolução. Vamos trocar, sai tu, fica eu aí. eu sou ansioso e eu esqueço as coisas. São 2 problemas. Por isso que eu anoto, cara. Então, aí eu não anoto 3. 3 problemas. Já encontrei 3 problemas. Puta, já esqueci. Eu te entendo. Segue aí, Rafa. Eu te entendo. Por isso que eu medito muito, velho. O que me ajuda é demais. Se você for ver um podcast meu, as pessoas que me acompanham, elas ficam em choque, porque eu tô sempre em evolução. Hoje eu falei no meu Instagram dizendo assim: não se assustem de ver aqui amanhã um Davi completamente diferente do Davi que vocês viram hoje, porque eu não tenho apego a quem eu era, sabe? Eu não tenho apego a quem eu sou hoje. A única coisa que eu tenho apego é chegar cada vez mais perto daquilo que eu verdadeiramente sou capaz. Então, se amanhã eu entender que eu tenho que ser uma versão diferente do que eu sou hoje, eu serei. Eu não tenho medo de testar, ser novas coisas, sabe? Você acha que você vai parar, Davi, em algum Nunca, momento? velho. Não? Nunca, Você vai, puta, cheguei no meu negócio aqui. nunca.
Dá pra explicar o porquê, mas vai pra vibe mais espiritual. Ah, mas é bom, cara, espiritual. Eu acho que Deus colocou todos nós aqui, cada um de nós, por um motivo muito claro, sabe? Só um parênteses, você falou de Deus de novo, eu tô com a imagem na cabeça dele fazendo assim com gota-gotas, de paciência pra você, mais um pouquinho, mais um pouquinho. É assim que eu imagino. Cara, juro que eu fiquei com a imagem na hora que você falou do Deus criando. Quer cada outra um. imagem dessa? Eu adoro criar imagens. Quero. A imagem é assim. Eu imagino Deus dizendo assim. Tentando. Arrogância, tá? Gigantesca, mas ok. Eu tento imaginar Tá, na minha. Liberdade. Liberdade poética. Às vezes eu penso assim. Imagina que você é um engenheiro. E você, como engenheiro, você criou uma máquina que produz canetas. E essa máquina nova que você criou tem capacidade de produzir 20 mil canetas por hora. A máquina antiga tinha capacidade de produzir apenas 1000. E aí você pega essa máquina e você vende pra ele. E ele continua produzindo apenas 1000, mesmo sabendo que a tua máquina tem capacidade de produzir 20 mil canetas por hora. Ele produz apenas 1000 por semana. Às vezes eu tento imaginar Deus olhando pra gente e dizendo assim, cara, eu te dei habilidades que são só suas, eu te dei competências que são só suas, eu te dei uma vida, a oportunidade de você estar aqui nessa terra pra você experimentar. Eu tô te conectando com milhares de pessoas, eu te criei pra multiplicar talentos, você tá pegando tudo isso que eu te dei e você tá jogando na lata do lixo por medo, por vergonha, por necessidade de aprovação, por orgulho e por qualquer outro motivo que surja. Então, quando me conectando mais ativamente com essa espiritualidade do jeito que eu tô conectado, eu penso assim, cara, eu quero chegar cada vez mais próximo da visão que ele tem de mim. E a visão que ele tem de mim é que eu vá muito longe. Não importa o quão grande eu possa tentar com o meu cérebro, com o meu raciocínio, imaginar ou visualizar, e eu me emociono quando eu penso nisso. Não importa o quão grande eu tente imaginar com os meus olhos, sabe? Os planos dele são sempre milhares de vezes mais poderosos do que o meu. O problema é que a gente quer significar mais uma vez. E a gente fala, eu acho que aquele é o melhor caminho pra mim. Mas quando eu recebo um direcionamento claro de Deus, falando assim, vai pela esquerda, e eu achava que era pra ir pra direita, eu abaixo a cabeça, eu sim, Senhor, e vou. Que eu sei que no final daquele arco-íris tem algo muito maior, muito mais poderoso do que um dia, com a minha cabeça, eu pude imaginar que eu poderia chegar. Então eu tô só vivendo, cara. Só vivendo, tentando honrar cada grama do potencial que eu tenho dentro de mim, sabe? Então essa é a imagem que eu tento estabelecer de Essa Deus. espiritualidade toda que você tem vem de família? Ou é tua? A Sim. minha família é católica. Eu acabo não seguindo Mas independente da religião, mas essa relação... Independente da religião específica, mas essa relação espiritual é... Acho que dá pra falar sobre isso. Eu venho de família católica, assim, mas... Eu nunca encontrei esse Deus que eu tô falando dentro da igreja. A minha experiência, eu falo como Davi, sabe? Eu nunca encontrei esse Deus dentro da igreja. Eu encontrei esse Deus conversando com outros empreendedores, com outras pessoas, que começaram a me falar de um Deus que não era punitivo, que não era um Deus que ia me julgar, que ia me castigar, que tava de olho em mim. Eu achava que era alguém que ficava me observando o tempo inteiro. Meu Deus, eu não posso fazer nada de errado, eu tenho que ficar engessado, porque senão eu vou pro inferno. Tudo é com base em punição. Não é. Viva, porque viver os princípios dele vai te trazer benefícios. Não faça merda, porque o fazer merda vai te levar pro inferno. Aquele meme que é não seja cuzão. Né? Exato. Você entendeu a diferença da coisa? Aqui você não vai fazer merda, não faça merda. Tá proibido de fazer merda, porque fazer merda te leva pro inferno. Do outro lado existem benefícios e vantagens de você seguir princípios que estão estabelecidos por ele há milênios. Eu prefiro seguir por esse lado aqui. Foi assim que eu fui me descobrindo nessa espiritualidade, me conectando mais com esse Deus. E, mais uma vez, mais uma visão. A visão que eu tenho sobre isso é que... O sentimento que eu tenho também sobre isso é que... É como, vai lá, velho. I got your back, sabe? Tipo, eu não sei nem traduzir isso em português. Mas Tamo junto. Tamo junto. Tô com você. Vai lá. Se der merda, eu tô aqui pra te segurar, sabe? Se der bom, eu te impulsiono ainda mais. Massa. Que massa. É como um pai mesmo. Pô, mas mesmo, né, cara? No final né? No final é mesmo, cara. Mas a visão pra mim foi muito clara, assim, do conta-gotas. Assim, paciência pra você, um pouquinho aqui de raciocínio lógico. E é grandioso bom, isso, muito né, cara? bom, Quando a gente para pra entender que a grandiosidade de ser humano é que nós somos diferentes uns dos outros. Quando a gente para de querer ser igual a todo mundo, para de querer se comparar e se equiparar com os outros. É foda você ter essa poderosa, maturidade, cara. Porque eu Agora que você percebeu isso? eu tenho 25, né?
Eu fui ter essa maturidade com 23. Não, mas, porra, eu tenho 40, cara. Eu fui começar, eu não acho que eu tenho total consciência, mas eu fui começar a perceber né, que as pessoas, que é foda, mas simplificando muito, mas que as pessoas são diferentes e tá tudo bem, cara, muito depois dos 21, dos 22, dos 21, porra, muito depois, cara. Principalmente no negócio, assim, essa fora de vida, mas assim, no entender como lidar, principalmente como lidar com pessoas com perfis diferentes no dia a dia, com a galera que trabalha junto, entender como que ajudar elas a potencializarem, né, os superpotenciais dela ali. Cara, muito depois. É muito difícil, cara. Eu entendo. Muito difícil. Mas sabe uma coisa que me veio aqui? É difícil, mas é possível. E as Muito pessoas possível. que estão assistindo a gente, talvez, várias delas vão pensar assim, isso aí é pra eles e não é pra mim. Essa conexão com Deus é pra eles e não é pra mim. Não é pra mim. Ou então o Davi só tem essa mentalidade que ele tem porque ele é filho de quem ele é. Meu pai é muito bem sucedido, A um gente grande nem falou empresário. disso, E eu não preciso usar a carteirada, eu sou filho de quem eu sou. Eu nem toco nesse assunto. Cara, eu vou te falar sinceramente, eu não tinha me ligado até um pouco antes de você chegar aqui, eu não tinha me tocado disso, cara. Sabe, eu nem tinha feito essa conexão, sabe? Porque Tipo, somos direto. seres diferentes. Somos. Pô, o que é muito legal, assim, você tá conseguindo ser realmente desvinculado único. único. Como exato, todos que é do nós caralho, somos, sabe? E voltando pro assunto, aí várias pessoas vão ficar. O maior trabalho que eu tenho na vida, em tudo que eu faço, é fazer as pessoas confiarem e acreditarem nelas, sabe? 90% das perguntas que eu recebo na vida, as pessoas sabem as respostas, mas elas não confiam o suficiente em si pra simplesmente seguir o que elas sentem que deveria fazer. Quantas vezes você já não teve uma ideia genial que você queria falar, queria compartilhar pras pessoas, mas você só teve coragem de falar aquilo quando você leu no livro. Aí o cara que é o estudioso, que é o foda, por ele ter validado a minha ideia, aí sim eu tenho coragem de falar. Essa necessidade de validação, Validação é foda, né? bro. Puta, velho. É foda. Eu luto contra isso todo santo dia, velho. Eu escrevi uma coisa aqui que é legal. O micro e o macro. O micro se reproduz no macro e o macro se reproduz no micro. E eu falo de sistemas. A gente começa na vida no sistema familiar. Se as pessoas soubessem o impacto que a maneira como você educa os seus filhos, os sentimentos que você gera ali dentro, vai impactar o teu filho ao longo da vida, você piraria. E você seria um pai muito melhor. Pensa assim. Você tá configurando o cérebro do teu filho pra... É como se você estivesse colocando uma lente no olho dele. E a partir dessa lente ele vai ver o mundo em todas as outras circunstâncias que ele tiver. Isso é grandioso, cara. Isso é importante. A gente sai da escola e vai para outro sistema, o sistema escolar. Sai da família e vai pro sistema escolar. No sistema escolar, mais uma camada de configuração. Pô, vamos tomar um pouco mais de cuidado. Iria economizar anos e anos de terapia minha. Se, por exemplo, a escola tivesse sido um pouco diferente, ou meus pais tivessem entendido algumas coisas um pouco antes. E é muito massa, porque quando eu olho pra mim, talvez vocês estejam pensando, caramba, será que ele não é muito, tá muito pra frente, não é muito maduro pra idade dele? Eu acho que eu tô no tempo certo que eu tenho que estar pras coisas. Eu não tenho pressa com nada, eu sou super tranquilo. E aí, mas o que eu mais coloco na cabeça como algo grandioso é assim, eu tô quebrando um ciclo sistêmico que vem se reproduzindo na minha família há milhares de anos, de várias coisas, tá chegando em mim e tá parando. Eu tô me curando de várias crenças, dores e coisas que eu tenho que trabalhar e eu não vou reproduzir isso para as próximas gerações. Você pode ser a pessoa que vai finalmente quebrar esse ciclo que vem. Eu tenho uma música do Renato Russo que é assim, seus pais são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. O que é que ele quer dizer? O teu pai também, muitas vezes, é uma criança emocionalmente ferida, que tem vários problemas e que a única maneira que ele aprendeu a ser é a maneira como ele está sendo com você. Então, ele tá fazendo o melhor que ele pode fazer diante das circunstâncias que ele tem em mãos, mas ele não é culpado, ele é responsável, mas não é culpado, porque na verdade quem é culpado é a pessoa de trás, que tratou ele exatamente dessa maneira e que ensinou ele a ser daquele jeito. Então, quando chega em você e você se livra desse orgulho e libera o perdão mesmo, assim, o perdão que não é pro outro, o perdão é pra você se desprender e se desligar desse fio que você tem que te impede de ir pra frente, sabe? Quando você consegue liberar isso aí, você literalmente quebrou um ciclo. E você gera um ciclo de prosperidade, de vida mesmo.
Falo que tudo que a gente faz na vida pode ser um objeto de geração de vida ou um objeto de geração de morte, sabe? O que eu vejo de empreendedores por aí que criam negócios como objeto de morte, não como objeto de vida, é bizarro. São pessoas... De onde tá vindo esse impulso empreendedor? Tá vindo de uma necessidade de vingar, de vingança. Eu vou provar que eu sou bom o suficiente. Tá vindo de eu vou provar pro meu pai que eu tenho valor. Cara, você pode fazer a mesma coisa, só como sendo objeto de vida, como fruto de prosperidade, como fruto de providência, como fruto de geração de valor verdadeiro pra sociedade, que não vem de ego, que vem de outro lugar, sabe? A chance de dar certo é maior. E também. até vai responder tudo isso, né, que você falou agora, né, do provar valor pra alguém, pro pai, pra seja alguma coisa, mas não precisa ser o que você se apega, né? Não precisa ser o combustível. Não precisa ser o combustível, muito bom. Não, mas muita gente usa como Não, combustível, usa, assim. exato. Eu sei. Você vai responder, mas não precisa. Aí uma coisa que... Eu faço vários processos de autoconhecimento, tá? Vários. Não, cara, você tá fazendo uma terapia pra muita gente aí, ó. Tá aqui na tela o Eu não tô Pix. ouvindo nada aqui, Tá então aqui o Pix eu não na tô tela. fazendo terapia Não, agora. para. Vai poder depositar o da Para terapia. com isso, cara. Mas assim, eu faço vários processos e teve... De onde a gente veio mesmo? Esqueci. Como assim? A gente veio de onde? Qual foi a última coisa que... Do processo de terapia. Antes de onde disso. veio, né? Ah, Porra. esqueci. É. Ele tava falando lembrei. da história do fazer com objetivo de morte ou Eu lembrei, ou não. lembrei. É que tem um dos processos que eu Foi faço, muito bom. que é o Onde a gente veio, meu? que é o Landmark. Aí no Landmark ele fala o seguinte, que você tá no ponto da montanha-russa que você tem que estar. Então, tudo é perfeito. Quando você tá no nível de consciência um pouco maior, você começa a entender que tudo tá promovendo o bem, que tá tudo direcionando pra algo positivo. E quando você para pra perceber também que o que você... Assim, pra trazer esse conceito, o mundo não é igual pra todo mundo. Cada um de nós não vemos o mundo como o mundo é. A gente vê o mundo como a gente é a partir da nossa própria ótica. Sistema familiar, uma ótica. Sistema escolar, outra ótica. E vai moldando a maneira que a gente vê o mundo, sabe? E aí, quando você que tá vendo isso aqui, você vai enxergar isso aqui da maneira perfeita como você tem que enxergar pro teu próprio processo, baseado justamente nessa ótica que você tem de mundo. Às vezes eu cito um exemplo assim, imagina ter uma obra de arte ali. Se for uma pessoa que conhece de arte, ela vai dizer que aquela arte vale 10 milhões de reais. Se for alguém que não conhece, vai dizer que aquela arte vale R$1. Talvez você assista aqui e fale assim, que bosta. Não serviu pra mim. Mas talvez você esteja num ponto perfeito pra você escutar isso aqui e ser justamente o ponto de virada que você precisa, sabe? Então, a maneira como você perceber isso vai ser exatamente a maneira como você deveria receber. Às vezes o cara fala assim, não, foi uma bosta. Aí vai lá e comenta que foi uma bosta. E sistematicamente alguém vem e fala alguma coisa que pega pra ele, que funciona pra ele. Então isso aqui precisava acontecer pra que ele seguisse por esse caminho de desenvolvimento. Outra imagem que eu tenho. Às vezes é como se todos nós tivéssemos um imã e esse imã puxa a gente pro desenvolvimento. Sabe? Não tem como. Todos nós vamos evoluir. A gente tá aqui pra evoluir, pra crescer, pra aprender mais sobre a gente, mais sobre o mundo, mais sobre o universo, sabe? Então, algumas pessoas entendem melhor, outras menos. Mais rápido também, né? Com mais agilidade, entendem mais o processo é mais lento ou mais rápido também, né? E tá tudo certo. Sim, tá tudo certo. Sim. Então, claramente, não temos idade para as coisas acontecerem, Nada, né? pra nada Tudo na vida. Depende do momento ali também. E o empreendedorismo tá aí, prova viva, né? Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo que eu poderia passar aqui o tempo todo, a gente poderia passar o tempo todo aqui falando sobre negócio, empreendedorismo, mas esse assunto é muito mais relevante pra vida das pessoas do que... Porque a consequência de você fazer boas ações, boas feitos, negócios gigantescos é isso, cara. No final das contas, volta pro ser humano, volta pro ser. O que são os teus clientes? São pessoas. O que são os teus funcionários? São pessoas. O que são os teus colaboradores? São pessoas. O que é você? Uma pessoa. Sem entender sobre você vai ajudar demais a entender sobre o todo. E quando você entende a hackear um pouco o teu sistema, o teu cérebro, de onde vêm essas crenças, de onde elas vieram, onde elas foram formadas, fica muito mais fácil de você desligar e ligar esse interruptor e você conseguir fazer negócio de maneira muito mais efetiva. Às vezes, cara, de verdade, eu tento enxergar o nosso cérebro como computador.
como um computador. E esse computador ele foi programado com base nas vivências e experiências que a gente teve. A PNL chama isso de metaprograma, mas eu não sei nem se eu curto tanto PNL, mas eu curto ver essa imagem do metaprograma que nós temos desse código de computador. Às vezes, cara, você só não tá conseguindo empreender por alguma crença que você tem de que você não merece sucesso, ou de que você tem medo de fracassar, ou que você tem medo de não ser bom o suficiente. Então, às vezes, o processo de cura interna que você vai ter é o que vai fazer você estourar aí na vida e criar coisas muito grandes, velho. Você falou do caralho, cara, porque a partir do momento quando eu comecei a empreender, assim, cara, eu melhorei pra cacete como ser humano, assim, com o trato com as pessoas, com minha família, meus filhos, cara. Então isso é muito foda mesmo que você falou, cara. É um processo de se liberar, de se libertar de um monte de coisas, assim, sabe, cara? E pra mim essa experiência foi na veia, assim, bicho, na veia. E lembra que eu falei da jornada do jogador e tudo mais? Tem uma característica que essa busca pelo teu propósito, que essa jornada constante procurando por isso traz, que são vivências. E se você usa essas vivências como objeto de análise pra você evoluir, pra você crescer, é impossível que você não evolua. Então, você pode... Eu falo assim, no final das contas, cara, criar negócios aqui é só uma desculpa pra quê? Pra você chegar mais perto do que você verdadeiramente é capaz, sabe? Essa Depende frase... muito de você estar de cabeça aberta também, né? Você falou de absorver essas informações, acho que... Second level thinking. Eu acho que eu dei... Eu nunca tinha feito isso. Eu acho que eu dei nesse podcast talvez todas as ferramentas que você precisa pra juntar uma coisa com a outra, fazer um prá e desbloquear, sabe? Liberar uma corrente que tava travando algumas coisas aí pra vocês. Olha o corte aqui, o corte pra mim do podcast aqui, ó. Peguei nesse podcast tudo que você precisa, cara. E eu não Muito foquei, massa, eu não cara. foquei em vender Que nada, legal. sabe? Tipo, só... Mas esse é o objetivo mesmo aqui, que eu te falei no começo aqui, cara. O objetivo é trocar ideia, cara. É ouvir o que você tem pra dizer, é ouvir a tua experiência, ouvir a tua trajetória, a tua jornada, o que te formatou até aqui, porque a vida é isso, é formatação dia após dia, né, cara? Até chegar a hora que pro próximo plano. Pro third level. Third level. Third level. E depois pro fourth. Depois pro Exato, fifth. então, E cara, assim vai, eu cara. acho que esse é o objetivo, assim, é ter uma conversa leve com, sabe, Não, me diverti pra sem caramba arma, aqui, velho. sem nada, Diverti assim, pra cara, caramba. colocar o que você acredita, porque, cara, vai servir. Pra mim serviu um monte de coisa, pro André Pra mim certamente também, serviu, porra, pra quem lógico. tá ouvindo, e pra quem tá ouvindo vai servir também. E se não servir, é o que você falou. Você não tá no momento, cara, não é o teu momento agora. Não é sobre a gente, É, não é sobre você, é, não é sobre você, é. não é sobre mim. É sobre a outra pessoa, sabe? Fudido, cara, muito Isso é do massa, caralho. muito massa. A gente fala bastante dessa história de conteúdo, né, cara? Fala, porra, se é no mínimo egocentrismo a gente achar que no meio de 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, o conteúdo que a gente produz não vai servir pra ninguém, né? No mínimo é egocentrismo, né? Pra alguém vai servir. Então tá aí, tá disponível, tá de graça, Total. tá no YouTube, tá no Spotify, pra quem quiser aproveitar, e a gente brinca aqui que pra gente já serviu e já serve, né? A gente fala que a gente tem a sorte de ter o Fora de Série que oferecendo pra gente um MBA por semana, né? Então, porra, quem tiver a cabeça e tiver a cabeça aberta, tá aproveitando esse MBA junto com a gente, né? Com vocês, Fora de Série. Que aqui, na verdade, os Fora de Série são vocês, né? E vocês também, pelo amor de A Deus. gente só aprende. Lembra da engrenagem aí, ó? Se não fosse vocês, a minha engrenagem não estaria funcionando. isso. O ambiente aqui é perfeito pra que isso Legal. aconteça, entendeu? Que massa. Tipo, tem coisas que eu falo que não vem. É foda porque vai entrar mais pesado de espiritualidade, mas tem coisas que eu falo que não vem muito de mim, sabe? Tipo, simplesmente eu tô me conectando com alguma dor, me conectando com alguma coisa que eu sou muito sensível, você sacou tudo. E simplesmente eu abro a boca em alguma coisa que vai ser relevante pra vida de alguém. Me conecto e as coisas vão fluindo. E no final das contas, até por egoísmo, a verdade vende. Se você quiser seguir o caminho pro egoísmo, siga, a verdade vende. De qualquer jeito. Muito E massa. queria finalizar dizendo uma coisa que eu acho fundamental, de que eu não sou perfeito não, tá? Então, eu não me responsabilizo pela visão que você constrói de mim não, ou pelas expectativas que você gera pra minha vida. Tem gente que escuta esses papos, não acontece sempre não, que vem assim, sabe? Quando acontece essas coisas, tem gente que, Davi é perfeito, Davi é... Não, cara, eu não sou não. Eu sou filho de Deus, eu tô aqui na Terra, e só tô aqui na Terra porque ainda tenho muito pra trabalhar. Porque se eu não tivesse que trabalhar, nem aqui eu tava. Muito Um bom, bom velho. ponto. Muito bom. Você falou em finalizar, que no final a gente tem uma perguntinha fixa aí, que é o que a referência gera referência, que a gente quer ouvir, né? Até pra distribuir pra turma aí, compartilhar com a turma. Não vai fazer a brincadeira do sábio que fala.
Pode fazer o que vocês Que quiserem. brincadeira. Você fala, o sábio que fala que gera referência. Não. Que isso. Ah, que isso, cara. Achei que você não ia pegar a deixa aqui. É, um sábio aqui sempre fala que referência gera referência. O sábio é o Rafael, que fez a frase e pôs ali. Não, e a ideia é justamente isso, né? No compartilhamento de histórias, de conhecimento. Quem que te inspira, assim, cara? Quem que é a tua referência? JC. Quem que seria JC? Jesus Christ. Caralho, André Barros. Mais um, cara. Que loucura isso, cara. Os Eu caras vou te falar combinam, por não é quê, possível. cara. Vocês velho. combinaram. Eu não faço ideia quem veio antes, não Fudido, faço ideia cara. de nada. Talvez seja referência pra vocês buscarem um pouco mais, né? Fudido, cara. É. Talvez seja ele, falou, amigo. Chegou a hora, hein? A verdade tá na tua mão. É isso aí. Eu cara. senti no Mas meu coração massa, que era cara. pra eu mandar mensagem pra vocês pra eu vir aqui fazer esse podcast, sabia? Aí. Que massa, que E legal. quando vem assim é poderoso. Talvez E seja deu um certo sinal. rápido, né, cara? Porque às vezes é difícil a agenda, né? Um monte de compromisso, mas, cara, deu certo Quando é leve, tá rápido. certo. Que bom, cara. É engraçado, porque a gente gravou um episódio hoje antes de você chegar, e eu comentei com a pessoa, falei, cara, ele falou que a referência dele primeiro era Jesus. E eu falei, a gente gravou, sei lá, 200 podcasts já, e foi a primeira vez que alguém falou Jesus como referência. E na sequência, Na sequência. cara. Na Que sequência, loucura, cara. Então tem coisa aí, cara. Tem coisa eu, aí. eu acredito nessas coisas, o André sabe disso, de energias e tudo mais. Cara, eu acredito muito nessas coisas. Então tem coisa aí, cara. Eu vou pra casa cabreiro agora. Vou mesmo, cara. Me conheço. Jesus vibrava 1000 Hz, cara. Jesus, você falou de vibração, de energia, Jesus vibrava 1000 Hz. Jesus é o caminho, é a verdade pra você entender o que é Deus, sabe? Fudido. Eu tenho uma brisa minha, que isso aqui não vem de livro nenhum, não. Isso aqui é da minha cabeça, talvez seja legal compartilhar. De que Deus é tão bondoso que ele mandou o seu próprio filho encarnar pra representar ele. Pra que fosse mais simples pro nosso cérebro limitado entender a grandiosidade do que ele é. Porque se a gente simplesmente... É muito difícil a gente entender algo expansivo, algo gigante pro nosso cérebro que é linear. Então ele falou, deixa eu te dar uma referência mais linear aqui, pra que você consiga entender algo mais próximo da tua realidade que se parece com você, sabe? Aí eu falo, caramba, que grandioso. E eu, cara, eu sou apaixonado pela Bíblia, eu leio a Bíblia pra caramba, eu converso sobre a Bíblia o tempo inteiro. E eu aprendo muito com o JC, meu brother, meu bro. Animal. Fudido. Muito bom, cara. Visão, pra te acompanhar, fácil, né? Davi Braga, Arroba em todas Davi as Braga redes. Em todas as redes. É Davi DAVI, DAVI BRAGA. E tem uma coisa que alimenta a gente, sabe? Que me alimenta, pelo menos. Lutar contra o ego é difícil. Mas tem uma coisa que me ajuda nessa luta contra o ego. Se você vier pra mim e falar que isso aqui que eu compartilhei com você impactou você de verdade, sabe? Quando é impacto de verdade com alguém que tá tentando transmitir a verdade aqui, potencializa isso aqui, potencializa a verdade, sabe? Então, se você quiser, se você achou que foi bacana aqui, assistiu até o final, manda uma mensagem pra mim no Instagram, eu vou ficar super feliz de saber que isso que eu tô compartilhando com vocês te ajudou de alguma forma. Só isso que eu te peço. Não precisa comprar nada, comprar produto não. Se quiser comprar, compra também, eu vou ficar feliz, dinheiro é bom. Mas Pera me aí segue lá eu que vai vou ser mandar bacana. aqui. Muito bom. Mas é isso eu aí. vou mandar aqui já, falando que me impactou. Peraí. Obrigado, cara. Muito bom. Fico feliz de verdade. Mas tá é aqui. isso aí, cara. Obrigadão mesmo, Davizão. Venha quando você quiser, cara. Vai ser um Casa é prazer. tua aí, tá porta aberta pra gente falar qualquer coisa. A ideia é essa mesmo, é trocar ideia, compartilhar conhecimento e ajudar quem puder ajudar, que é o que a gente sempre fala. Cara, se impactar uma pessoa, cara, do caralho. É meio clichê falar isso, né? Mas é isso aí mesmo, cara. Se impactar uma pessoa, puta, já foi legal, assim, Cara, cara. é uma vida, tá ligado? É A uma grandiosidade vida, que cara. é uma É vida, uma a gente vida, cara. esquece. Isso é um bom ponto Eu acho também. que no dia a dia é louco que a gente vive, É. a gente fala, tudo é 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. É. Cara, a gente esquece que 100 mil pessoas são 100 mil Porra, pessoas, caramba. seres humanos com vidas Maracanã inteiras. lotado, velho. É. Mas aí também, o que você, quando traz o Maracanã lotado é como se a gente generalizasse a parada, uma sopa de gente que não tem valor. Cara, são 100 mil pessoas, são 100 mil consciências, são 100 mil pessoas com problemas, com dores, com vontades, 100 com mil desejos, são vidas, 100 mil Não, vidas. e são 100 mil pessoas distribuindo cada vez mais. Aí é a exponencialidade que você adora. Que Eu você mandei mesmo, hein? pira. É. Obrigado, meu, É isso obrigado. aí. Pessoal, foi um prazer, Boa. pessoal de casa. Obrigado por assistir até aqui. E Pô, vai quando vocês embora. quiserem, eu tô de volta. Só Ah, convidar. gente, é Só pidão, hein, A mano? gente é pidão. Pode pedir, vai ser um prazer. Boa. É isso aí, Andrezão. Obrigado, cara. Você também, mais uma vez. Muito prazer. Só me convidar que Prazer eu estar do apareço. teu lado. Davizão, muito obrigado mesmo, assim, cara. Muito legal mesmo. É isso aí, turma. O Fora de Série está terminando mais um. A gente tá em todas as plataformas sociais no @Fora de Série e também no nosso blog no www.foradesérie.com. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.